Muito bem, pessoal. Vamos iniciar aqui nossa brincadeira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma conceituada primeiro, né? Ah, na parte de movimento uniformemente variado. É o que nós vamos brincar aqui um pouquinho e vamos equacionar também, tá? De uma forma um pouco mais devagar aí. O pessoal do primeiro B, nós fizemos essa parte de equacionamento, porém foi um pouco corrido, né? Não teve aquele tempo que eu gostaria de ir dando exemplos. Então, vou aproveitar esse vídeo aqui para a gente equacionar todo o move, ou seja, mostrar as equações de movimento uniformemente variado. E para o pessoal do primeiro A, então, vai ser o primeiro contato com essa parte. Então, já vai ser bom para os dois, ok? Então, a ideia aqui, como nós já conversamos na outra aula, é falar do move, né? Movimento uniformemente variado. Essa palavra é muito importante. Quando a gente fala de movimento uniformemente variado, o que quer dizer, queridos? É que esse movimento, ele vai variar, sim, vai variar, porém de forma uniforme. Ele não vai variar de qualquer jeito. Ele vai ter um padrão para variar, tá joia? Então, vamos entender aqui. Quando a gente falava na matéria anterior de movimento uniforme, eu dei um exemplo na lousa, mais ou menos, a ideia, né? Eu tenho uma partícula, por exemplo, né? E ela percorre, vou fazer um negocinho para ficar mais bonitinho. Deixa eu colocar uma linha reta aqui. Então, numa linha reta, vamos supor que uma partícula percorre aqui distâncias iguais em tempos iguais. Então, vamos supor que eu tenho aqui, cada pontinho desse tem 1 segundo de distância um do outro. Como assim, pessoal, 1 segundo de distância? Para ele ir do ponto A até o ponto B, então vamos supor que demorou 1 segundo. E do ponto B até o ponto C, demorou 1 segundo. Do ponto C até o ponto D, demorou 1 segundo. Então, você percebe que ele está percorrendo distâncias iguais em tempos iguais. Então, isso que é um movimento uniforme, não tem aceleração. A velocidade é constante, certo? Estamos falando de um movimento, então, de velocidade constante, que é o que a gente estudou, né? A aceleração é zero, porque não tem variação de velocidade, né? A variação de velocidade é zero. Se você pensar, ele começa aqui, por exemplo, com uma velocidade de 20 metros por segundo e termina o movimento com uma velocidade final de 20 metros por segundo. Então, se eu for fazer uma variação de velocidade aqui, você vai perceber que vai dar velocidade final menos velocidade inicial. Então, você vai ter final é 20, inicial é 20, você vai ter logo zero de variação de velocidade. Ou seja, ele está mantendo a velocidade constante, é o que a gente está vendo até agora. No exercício, situações aonde a velocidade não altera. O que que vai acontecer a partir de agora, professor? A partir de agora, vamos lá. Vou fazer uma outra reta aqui embaixo agora. Ó. A partir de agora, nós vamos falar de move. O move, que é o tema ali de cima, né? Vamos colocar aqui, ó. Move. Ele vai estudar partículas que se movem. Vamos lá, ó. Vamos supor que os tempos são iguais, ok? Então, intervalos de tempos iguais. Como assim, professor? Está aumentando aí? Está aumentando o tanto que ele percorre, mas se você pensar comigo que do ponto A até o ponto B levou 1 segundo, do B até o C também levou 1 segundo, do C até o D levou 1 segundo, do D até o E, opa, o E está lá na frente, né?
Do D até o E, levou 1 segundo. E do E até o F, levou 1 segundo. Então, você percebe que se ele está percorrendo em tempos iguais essas distâncias, e essas distâncias estão aumentando, diferente do caso de cima, percebe que aquele percorria distâncias iguais em tempos iguais, porque a velocidade era a mesma em todos os pontos. Agora não. Agora ele começa a aumentar a distância percorrida conforme o tempo passa, né? Usando o mesmo tempo, vamos supor, em 1 segundo, ele percorre esse ΔS pequenininho aqui que eu vou pintar de laranja. Depois, em 1 segundo, olha o que ele percorre. Depois, em 1 segundo, aumentou o ΔS que ele percorre. Isso ocorre porque ele está com uma velocidade maior, você concorda? A velocidade que ele fez essa primeira parte aqui, olha lá, essa velocidade vai aumentando e cada vez ele vai aumentando mais, né? A cada segundo que passa, ele tem uma velocidade maior. Isso, então, é o que caracteriza um movimento uniformemente variado. Há uma variação dessa velocidade, mas, como eu falei, ela vai variar de forma uniforme. Vamos supor que ele comece aqui com uma velocidade inicial, vamos colocar igual lá em cima, de 20 metros por segundo. E vamos supor que eu vou colocar aqui uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Eu já vou mostrar esse quadrado aqui de novo, né, para vocês. Mas o que quer dizer? Interpretando, né, quer dizer que a cada segundo a sua velocidade vai alterar em 5. Então, vamos entender o seguinte: quando eu falo de velocidade, a aceleração é quem vai alterar a rapidez. Né? Temos dois tipos, eu vou mencionar isso na próxima luzinha, né? Tem dois tipos de aceleração, a centrípeta e a tangencial. Mas na primeira abordagem aqui, eu quero só que você entenda que a velocidade, lembra que o conceito primitivo, o conceito de velocidade é a mudança de posição pelo tempo. Então, se ele está mudando de S1, foi para o S2, foi para S3, né? Foi mudando de posição em função do tempo. Se ele está mudando de posição em função do tempo, ou seja, conforme o tempo passa, ele mudou de posição, então eu tenho uma velocidade aqui maior que zero, né? Ele tem velocidade, né? Então, a primeira coisa é isso. Agora, ele está mudando de posição, ou seja, ele está percorrendo posições iguais, ΔS iguais, né? Vamos supor aqui, ó, aqui tem um ΔS, aqui tem outro ΔS, aqui é outro ΔS. Se ele está percorrendo ΔS iguais, tem ΔS1, ΔS2, ΔS3. Então, ele está percorrendo ΔS iguais em tempos iguais, então eu tenho uma velocidade constante, né? Agora, quando eu percorro ΔS diferentes em tempos iguais, então eu teria aí uma velocidade variável, né? E o que faz essa velocidade variar? A aceleração. Então, quando eu leio uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, você pode interpretar isso da seguinte forma, que a cada segundo que passa, eu estou aumentando 5 na velocidade. Então, se passou 1 segundo de A para B, a velocidade aqui, ó, no ponto B, já é de 25 metros por segundo. A velocidade no ponto C já é de 30 metros por segundo. Você percebe que nesse trecho, ó, ele não ficou com 25 de B até C. Ele foi aumentando 26, 27, 28, 29. Depois de 1 segundo, já está 30. Depois de 1 segundo, aqui já vai estar, vou aumentar 5 depois de 1 segundo, 35. Depois de 1 segundo, a velocidade aqui vai ser 40. Depois de 1 segundo, a velocidade aqui vai ser 45. E assim vai. Ok? Você percebe que é um movimento que ele varia, porém de forma uniforme. Tranquilo até aí? Muito bem. Então, passando a entender agora a questão que eu falei, que são duas acelerações. Como assim, professor, duas acelerações? Quando a gente fala de velocidade, tá? Vamos lá, vamos explicar bem detalhadamente. Velocidade. Velocidade é uma grandeza que nós dizemos que ela é uma grandeza vetorial, né? Nós já mencionamos um pouquinho disso, mas vamos lá. A velocidade, ela precisa ter módulo
módulo, direção e sentido. Então, o módulo, você pode dizer aí que é o valor, é quanto vale a velocidade. A direção é se ela é horizontal, se ela é vertical, né? Seria como se fosse isso daqui, ó. A direção horizontal, direção vertical. Um exemplo, tá? Então, aqui se é horizontal, se é vertical, enfim. E o sentido seria a ponta da seta. É horizontal para a direita, é vertical para baixo, percebe? Então, é a pontinha da seta. Então, o sentido é se está para cima, se está para baixo, né? E assim vai. E vamos lá, então. Aqui, vamos entender que nós temos esses fatores, módulo, direção e sentido, é o que caracteriza o vetor velocidade. Então, quando eu falo de velocidade, eu não falo só de valor. A princípio, na cabecinha de vocês é isso, né? É só o valor, quanto vale a velocidade. Mas entenda que quando a gente fala velocidade, eu estou falando de módulo, direção e sentido, ok? E agora vamos entender algumas coisas importantes. Nós temos dois tipos de aceleração. Quando eu falo de aceleração, eu falo de aceleração tangencial ou aceleração centrípeta. Então vamos lá. Olhando aqui o módulo direção e sentido, nós temos um tipo de aceleração que altera o módulo. Ela altera esse módulo, gente, é o valor. Então você pode colocar que seria a rapidez. Ué, qual é o valor? Quanto que está a velocidade, né? E a aceleração que altera a rapidez, nós chamamos de aceleração tangencial. Agora vocês vão entender porque que ela tem esse nome. Aceleração tangencial. Ela altera somente a rapidez. Ela não altera a direção e não altera o sentido. Agora, a aceleração que altera a direção e sentido é chamada de aceleração. Deixa eu escrever aqui. Centrípeta. Aceleração centrípeta é a aceleração que altera a direção e sentido. Ela não vai deixar ir mais rápido ou mais lento. Então aqui ela só vai aparecer quando o carro estiver fazendo uma curva. Como assim, professor? Dá um exemplo. Vamos lá, vamos explicar as duas acelerações, mas eu não vou entrar muito na aceleração tangencial, que nós vamos estudar ela depois lá no movimento circular, tá? Então vamos entender a ideia aqui. Eu vou colocar um círculo e vou colocar alguns pontos nesse círculo. Vou colocar aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Então, se eu vou, como é que eu coloco a velocidade, professor? A velocidade, ela é tangencial à trajetória. Vamos supor que esse objeto que eu coloquei aqui, esse pontinho, está fazendo ele está girando nesse sentido, ok? Está girando aqui, como se fosse um ventilador. E eu vou colocar aqui para você o seguinte. Vamos lembrar aqui que é tangente, né? Antes de eu falar tangencial, nós temos três tipos de retas, né? Nós temos a reta que é fora do círculo, a que passa por dentro do círculo, e a que é tangente ao círculo. O que é isso, professor? Tangente ao círculo é a reta que toca em um ponto do círculo. Então, você percebe? A que corta o círculo toca em dois pontos. Não é isso que me interessa. A que está fora não encosta nele, mas tem aquela que toca em um ponto do círculo. A que toca somente em um ponto, nós chamamos de reta tangente, ok? Essa reta R aqui, por exemplo, então, ela é tangente ao círculo. Então, o que é reta tangente? É a reta que toca somente um ponto. O que isso tem a ver com esse nome aqui tangencial, professor? Vamos lá, vamos com calma. Vou colocar as velocidades. Estou vendo que a velocidade, ó, ela tangencia o círculo. Ó, a velocidade nesse ponto está para cima. A velocidade nesse ponto, ó, ele está girando, então ela vem só encosta no círculo para você colocar o vetor corretamente. A velocidade nesse ponto, para baixo,
a velocidade nesse ponto para a direita. Se todos esses são vetores velocidade, ok? Percebe que essa... Vamos supor que nesse momento aqui, a rapidez não se altera. Eu posso dizer que essa velocidade é constante? Se eu falar assim, ó, a velocidade aqui vale 10 metros por segundo, aqui a velocidade vale 10 metros por segundo, aqui a velocidade também vale 10 metros por segundo, aqui ela vale 10 metros por segundo. E aí? Eu posso dizer que essa velocidade ela é constante? E aí, meu querido? Pode? Pode não. Sabe por quê? Velocidade, não falei para você que ela é vetorial. Então, para a velocidade ser constante, ela tem que ser triconstante. Como assim, professor, triconstante? O módulo tem que ser constante. É o que está acontecendo aqui. O módulo é constante. Porém, a direção tem que ser constante, o sentido também tem que ser constante. Aí você pode dizer que a velocidade é constante. Repara que a direção em sentido está variando o tempo todo. Ó, aqui está horizontal para a esquerda. Aqui, nesse ponto, vamos chamar aqui de ponto A, B, C e D. No ponto C está vertical para baixo, no ponto D horizontal para a direita, no ponto A vertical para cima. Percebe que ela está mudando a direção e o sentido o tempo todo. Então eu tenho aqui uma aceleração atuando. Qual aceleração está atuando aqui, professor? A aceleração centrípeta. A tangencial está atuando? Não, a tangencial, você percebe que ela tem o mesmo módulo o tempo todo? Sim, ela tem sempre 10. Quando que ela... Como eu sei que a aceleração tangencial estaria atuando? Se os valores aqui fossem diferentes. Mas como o valor aqui está, eu coloquei sempre 10, quer dizer que a aceleração tangencial aqui nesse caso é zero. Mas e a aceleração centrípeta? Quanto ela vale? Ela vai ser maior que zero aqui no caso. E aqui vem só um spoiler do que vai acontecer aí no movimento circular, né? A aceleração centrípeta, ela aponta sempre para o centro da circunferência. Como é que é, professor? Ela sempre vai apontar para o centro do círculo. Você vai ter uma aceleração centrípeta apontando para o centro do círculo. Ela sempre aponta para o centro. Aceleração centrípeta. Antes você me pergunte, tem a ver com a força centrífuga? Não tem nada a ver com força centrífuga de máquina de lavar, tá? Aqui é a aceleração centrípeta, é uma aceleração que ela aparece toda vez que um objeto está fazendo curva. Por quê? A curva está alterando a velocidade, direção e sentido. Então aparece a aceleração centrípeta. Ela não deixa o objeto mais rápido ou mais lento, ela não mexe no módulo. Quem mexe no módulo é a aceleração tangencial. E por que ela tem esse nome de aceleração tangencial no fim das contas, professor? Olha comigo. Concorda que para um objeto alterar a velocidade, ele tem que ser paralelo à velocidade? Então, paralelo à velocidade aqui, ó, eu teria uma aceleração tangencial. Aqui eu teria uma aceleração tangencial. Aqui eu teria uma aceleração tangencial. A tangencial, ela sempre é paralela à velocidade. Então, ela é tangente à trajetória, né? Você percebe que a trajetória, né, aqui que no caso é circular, a velocidade fica tangente à trajetória e a aceleração que muda a rapidez também. Então, eu teria uma aceleração tangencial, que ela é tangente à trajetória, junto com a velocidade. E essa tangencial agora é o que a gente vai estudar. O nosso objeto de estudo a partir de agora é a aceleração que muda somente o módulo, ok? Nós não vamos mexer agora com movimento circular, nada disso. Aqui foi só para você conceituar que existem dois tipos de aceleração. Vamos ver com mais calma depois a aceleração centrípeta. Não vou nem colocar a fórmula dela nem nada, mas por enquanto, só para você entender que existem dois tipos de aceleração, a tangencial e a centrípeta. O que nós vamos estudar é a tangencial. E essa aceleração tangencial é ela que muda a rapidez. É ela que deixa o veículo mais rápido ou mais lento, ok? É ela que é responsável por, a gente chama de acelerar o movimento ou frear esse movimento, ok? Muito bem. Continuando aqui, né? Então, só para deixar bonitinha essa bagunça aqui, ó. Só para fechar aqui tudo que a gente falou. Então, em termos de aceleração,
nós temos dois tipos. Nós temos a aceleração tangencial e a centrípeta. Então, a centrípeta altera a direção e sentido. E a tangencial altera somente o módulo, que é, no caso, a rapidez. Ok? Isso que é um Z, tá bom? Rapidez. Bom, é isso que a gente vai estudar. Qual é o objeto do nosso estudo, professor? É esse aqui, ó. Bom, nós vamos começar a estudar, falar sobre essa aceleração aqui, tá bom? Let's zoom então. Essa aceleração tangencial, vamos lá, vamos entender aqui, primeira coisa, a unidade de medida, né? Ela altera, vamos pensar num gráfico. Pá, um gráfico, e vou pegar de velocidade por tempo, tá? Professor, como é que é? Você sempre fala para olhar o eixo, mas que eixo? O eixo x e y, pessoal. Aqui seria o zero, então aqui seria o eixo y. Esse eixo y vai ser v, e o eixo x vai ser t. Tempo dado em segundos, velocidade aqui no caso, metro por segundo. Show de bola. Vou pegar aqui também, vamos pegar uma reta aqui, ó, colocar aqui. Olha só. Nossa, professor, o que quer dizer isso aí que você fez? Bom, comecei aqui, concorda? Numa velocidade v0, e estou indo aqui, ó, numa velocidade final. Então, eu tenho v0, velocidade final, concorda que aqui eu tenho um ΔV, tem uma variação de velocidade. Ele começa na velocidade zero e vai aumentando conforme passa o tempo. Olha só, em t igual a zero, a velocidade dele tinha um valor. Pisou no acelerador. Então, conforme passa um tempo t, ó, passa um tempo t, eu tenho uma outra velocidade. Passou mais um tempo, tenho outra velocidade. Percebe que isso é linear, né? Então, deixa eu tirar isso aqui, ficar bonitinho o desenho que eu vou fazer. Deu para entender a ideia. Então, conforme passa o tempo, eu tenho uma velocidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para ficar bonitinho, um tempo t. Repara o que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar até de uma cor mais... Tenho aqui um ângulo θ, e um triângulo retângulo, onde aqui tem 90 graus. Então, oposto ao ângulo de 90, aqui você tem a hipotenusa, oposto ao ângulo é o cateto oposto, e adjacente a ele, o adjacente, né? Do lado, né? De qualquer forma, repara o seguinte, o cateto oposto, ele é isso daqui, ó, certo? É a variação da velocidade. Então, você tem aqui um ΔV. E t, aqui é t, tempo inicial, concorda que ele foi de V0 até V com esse tempo t? Então, eu tenho aqui também, da mesma forma, ali na velocidade, eu tenho uma variação de tempo. Eu quero te mostrar uma coisa interessante aqui. Se eu usar a tangente do ângulo, né? Então, vamos pensar aqui, ó, a tangente de θ vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. E isso vai te dar variação de velocidade, né? Porque o cateto oposto é a variação da velocidade, pela variação do tempo, que é o adjacente aqui embaixo. Então, você tem aqui que variação da velocidade em função do tempo é a tangente de θ, ok? Então, a tangente de θ é a aceleração. Para que você me mostra isso aqui, professor? Só para você saber que quanto mais inclinado for essa reta, maior é a aceleração, ok? Então, quanto maior for a inclinação dessa reta, vamos supor que eu tivesse uma outra reta aqui, ó, tá? Qual desses dois tem uma aceleração maior, né? É o azul. O azul tem uma aceleração maior. Tá? Já vamos entender um pouquinho por que isso aqui acontece. Mas vamos lá. Aqui, eu tenho então que variação da velocidade por variação do tempo é a minha aceleração.
Então, a aceleração... Opa! Então, a minha aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Se eu pensar nisso de forma que eu pense somente na unidade de medida, olha só, a variação de velocidade é metro por segundo. E o tempo que está embaixo é segundo, eu vou pôr de outra cor. Então, vê se você consegue reparar. Nessa divisão, o que eu tenho é isso. Metro por segundo da velocidade, aqui, ó. E o segundo do tempo na parte de baixo. Segundo vezes segundo é segundo ao quadrado. Então, vai ficar metro por segundo ao quadrado. Antes que tem muito aluno que faz bobeira, por exemplo, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, tem que levar esse 2 ao quadrado? Claro que não, tá? Esse quadrado está do segundo. Isso aqui, na verdade, é como se fosse assim, 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, aqui é só uma forma de escrever, é só unidade de medida. O número não tem nada a ver com esse quadrado, tá? Muito bem. Então, essa aqui seria a nossa primeira relação, né? Onde a velocidade não, onde a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Beleza. Só que, se eu pensar essa ideia um pouquinho melhor, olha só. Se eu falar para você, então, que a variação da velocidade dividido pela variação de tempo é a minha aceleração, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui velocidade final, velocidade inicial, tempo final, tempo inicial. Isso é aceleração. Tá vendo que o ΔV virou V menos V0, ΔT, T menos T0. Como você consegue começar a contar aqui no zero, esse T0 vai ser zero. O que sobrou para você? Sobra isso, ó. V menos V0 sobre T. Isso é A. Passando isso aqui multiplicando, vai ficar aqui V menos V0 é A vezes T. Passa esse V0 para lá, se fica que V é V0 mais AT. Você tem aqui, então, uma função de primeiro grau, ok? Como assim, professor? Vou reescrever isso aqui. Ó, V A vezes T mais V0. Você consegue reparar que você tem isso aqui como se fosse f de x é ax mais b, né? Ou y é ax mais b. O que eu quero te mostrar? O valor do f de x não depende do x, né? Tá vendo que uma coisa depende da outra? Conforme vale esse x, muda o valor do f do x. Então, repara aqui na minha formulinha. Vamos pensar por lógica? Olha só como é que essas duas funções são idênticas, né? Se pegar um exemplo aqui com números, né? Então, você tem mais ou menos v 3 mais 2x. Aqui no x, no caso, né, seria 2t, desculpa. Vamos fazer assim, ó, bonitinho. V de t igual a 3 mais 2t. Repara a ideia. O 3 aqui não vai mudar. Quem que é ele, né? Se você pensar na formulinha básica, V0 mais AT. Então, quem que é a minha velocidade inicial? A velocidade inicial, vamos pôr aqui em cima, é 3 metros por segundo. A velocidade final, não sei. A aceleração é 2. A aceleração, quem está multiplicando o t é a aceleração. Então, ela vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, concorda comigo que o valor da velocidade final depende de quem? Vai depender do tempo. A aceleração aqui, você concorda que ela é constante, ela não vai mudar o valor, vai ser sempre 2. A velocidade inicial também é constante, não vai mudar o valor. Quem vai mudar o valor é a velocidade final.
E ela depende de quem? Do tempo. Por quê? Porque depende de quanto tempo eu vou ficar acelerando com essa aceleração de 2. Então, vamos, por exemplo, vamos lá. Vamos fazer um negócio aqui. Se eu falar para você, durante o tempo, vamos colocar 1 segundo, 3 segundos e 5 segundos. Vou pegar esses daqui. E o tempo aqui, nesse tempo, vamos saber qual que é a velocidade final, quanto que é o v de t. Fazendo cada um, ó, vou fazer o primeiro aqui no passo a passo e a gente, dá para fazer de cabeça, é só você vir comigo, ó. Quando o tempo for 1 segundo, faz comigo aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 metros por segundo. Quando o tempo for 3 segundos, põe 3 aqui no lugar do tempo. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9 segundos, certo? Quando o tempo for 5 segundos, 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. Ok. E aí, 3 metros por segundo, 13 metros por segundo. Se você for fazer aqui aquele gráfico, esse gráfico aqui, ó, se eu for montar um gráfico de funções, vai te dar uma reta. Na hora que você colocar os valores no eixo X e os valores no eixo Y. Tudo bem? Vamos fazer, só para você ver como é que funciona isso, vamos fazer um inteirinho aqui. Vamos lá. Eu não ia fazer inteiro, mas vamos lá. Vamos supor que eu te dou essa função. Dada a função v de t é 3 mais... Vamos fazer a mesma, 2t. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma tabelinha aqui. Fazer uma tabelinha. Beleza. E vamos colocar valores, ok? O que vai ter nessa tabelinha aqui, professor? Bom, quais são as minhas duas variáveis, né? É o tempo e velocidade, certo? Então, eu vou colocar aqui. Aqui vai ser o meu tempo e aqui vai ser a minha velocidade final, ok? Então, vamos colocar o seguinte. Vou colocar o tempo como 0, 1, 2, 3, beleza? Então, quando você tem tempo igual a 0, então, para t igual a 0, você vai ter que v de t vai ser 3 mais 2t. Então, a velocidade de t vai ser 3 mais 2 vezes 0. Então, no lugar de tempo, eu pus 0. 2 vezes 0 é 0. Então, 3 mais 0, você vai ter que a velocidade final vai ser 3 metros por segundo. Então, você vem aqui e coloca 3. Beleza. Para tempo igual a 1. Professor, dá para fazer só mais um aqui no passo a passo. 3 mais 2t. Então, aqui vai ficar 3 mais 2 vezes 1, tempo igual a 1. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 3, então vai ficar 3 mais 2. 5 metros por segundo, certo? Tá bom. E agora, vamos fazer de cabeça? 2 vezes 2 é 4, 4 mais 3 é 7. E depois, valendo 3 aqui, né? 2 vezes 3, 6, 6 mais 3, 9. Por que eu fiz isso agora? Eu quero te mostrar a construção do gráfico. Você não vai precisar construir, mas é para você entender a análise que eu quero fazer. Olha só, se eu tiver então um gráfico de velocidade por tempo. Então, o gráfico aqui é de velocidade por tempo. Vamos colocar os pontos, ó. 0, 1, 2, 3 em tempo. 0, 1, 2, 3. E na velocidade, 3, 5, 7, 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. Então, aqui vai dar mais ou menos o seguinte. Eu tenho 0 no x e
1 no Y. 1 no Y, desculpa. 0 no X, 3 no Y. É que aqui no caso, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y, né? Então eu tenho 0 no T, 3 no V. Então seria aqui, ó. Certo? 1 no X, né? 1 no T, 5 no V. Então você vai ter isso. 2 e 7. 2 no T, 7 e 3 e 9. Lá na matemática, no sétimo ano, a gente construía esses gráficos, né? Alguns vão lembrar aí. A gente fazia aqui uma reta, né? Que passava por todos os pontos. Aqui não está passando bonitinho, tá? Porque eu fiz de qualquer jeito aqui, né? Você percebe que essa distância não está a mesma daqui, né? Para ficar bonitinho, teria que estar. Mas, de qualquer forma, uma reta que passa. Beleza. Agora, entendendo a função de fato, você tem 3 mais 2t. Vamos supor que, em vez disso, você tivesse 3 mais 5t. Sem fazer a conta, eu já sei que essa função aqui seria algo mais ou menos assim, ó, mais inclinado. Por que mais inclinado? Porque a aceleração é maior, né? Quem está multiplicando o t é maior. Ele é o coeficiente angular da função. Quanto maior é esse valor que está com o t, mais inclinado é a minha reta, ok? Professor, e se a velocidade for negativa? Se a velocidade for negativa, vamos supor que isso aqui fosse, por exemplo, menos 2t, né? Por exemplo, que aqui fosse negativo. Essa aceleração fosse negativa, não velocidade, desculpa. Então, caso a aceleração aqui fosse negativa, não sei se você lembra da função, quando você tinha lá f de x, você tinha lá menos ax mais b, quando esse a que multiplica o x é negativo, a função é decrescente. Então, no caso aqui, ficaria também algo assim, ó. A função vai ser para baixo e não para cima, ok? Conforme o tempo vai passando, a velocidade aqui vai diminuindo, tudo bem? Por isso que uma aceleração negativa, ó, ou o eixo da velocidade diminuindo, ela faz com que o carrinho perca energia, ok? Então, deu para entender essa ideia, né? Daqui do gráfico, né, de enxergar isso como uma função, e uma função aonde o valor da velocidade depende do tempo. Porque tem exercício que é bobo assim, ele te dá a função da velocidade, V0 mais AT, te dá lá como se fosse algo assim, V, sei lá, 30 mais 5T, e pede qual é a velocidade quando o tempo for 10 segundos. Então vai ser 30 mais 5 vezes 10, 50, 30 mais 50, a velocidade final vai ser 80 metros por segundo, né? Por exemplo. Então, você percebe que é uma função matemática, tá joia? Agora, esse gráfico de velocidade por tempo nos dá uma coisa muito legal de você pensar, que é, por exemplo, isso aqui você tem que saber, tá bom? Saber bem. A área do gráfico é o deslocamento. Então, por exemplo, se eu falo para você que um carro vai fazer isso daqui, ó. Opa. Um carrinho fez isso. Carrinho A. E o carrinho B, que eu vou colocar de outra cor, vermelhinho, suponha que ele fez isso aqui, ó. Vou até cruzar aqui, tá bom? Repara que o carrinho A, você tem uma figura aqui geométrica, e é um triângulo, né? Deixa eu fazer aqui com a cor do A. Você tem aqui um triângulo, né? Então, essa área aqui, ó, essa área, a área do gráfico é proporcional ao deslocamento. Então, no caso aqui, o deslocamento seria a base vezes a altura. A altura você vê aqui no eixo da velocidade. Isso aqui é a altura do triângulo, não é?
Então, isso aqui seria base vezes altura dividido por 2, o ΔS, para saber a distância que ele percorreu. Ele foi dessa velocidade zero aqui até uma velocidade v num determinado tempo. Calculando essa área aqui, você sabe quanto que é o ΔS que ele percorreu. Só toma cuidado com o seguinte, eu vou agora, volta aí depois para você ver essa área de novo. Vamos supor que eu queria fazer esse vermelho aqui. Como que fica, professor? Eu vou só diminuir um pouquinho para ele caber no gráfico. E esse vermelho que fez isso aqui? Como é que fica essa situação? Esse vermelho aí, que eu vou tirar já então, você já viu, né, o que eu estou dizendo? Esse vermelho é o que aparece bastante, o pessoal tem que tomar cuidado com ele. Por quê? Se eu fechar aqui, ó, você tem um trapézio. Aqui você tem a que a gente chama de base menor, e aqui a altura, um trapézio deitado, ó, base maior, base menor. Aqui vai estar um valor da velocidade, e aqui é zero. Então, você pega essa área aqui, seria base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. E isso é numericamente igual ao deslocamento, ao ΔS. Tudo bem? Depois eu vou ver se a gente pega um exercício para fazer, para vocês entenderem. Ah, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor, então, deixa eu colocar dados aqui, que, deixa eu fazer um aqui para a gente pôr dados. Vamos lá. Dá um exemplo mesmo. Vamos supor que a gente tem um fazendo isso, isso aqui, e o outro fazendo isso daqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor, azul. Opa, beleza. E a pergunta, por exemplo, podia colocar assim: determine a diferença entre os deslocamentos. Ok? Então, você tem aqui, ó, a velocidade v, o tempo t. Então, você tem uma velocidade v aqui é a velocidade v0, que é zero. Vamos colocar um tempo aqui. Essa velocidade, já vamos colocar um valor. Vamos supor que ela vale 20 metros por segundo. E aqui você tem outra, né? Ó, tem que tomar cuidado aqui, ó. Opa, faz com que isso aqui tá uma linha reta, tá, gente? Você tem uma velocidade aqui que vale, sei lá, vamos colocar aqui pela distância 30, ok? Em um tempo aqui, vamos supor que isso aqui aconteceu, os dois chegaram, né, nesse tempo, um tempo de 10, vai, 10 segundos. Então, vamos entender. Quando eu vou pegar esse triângulo, ó, vou pegar esse triângulo aqui, ó, tá bom? Quando eu pego esse triângulo, eu vou chamar isso aqui de A e esse azul de B, tá? Então, vamos para o A. O A é um triângulo, então vamos fazer um deslocamento do A. É um triângulo de base, então a base vezes a altura dividido por 2. A base dele é 10. A altura, eu vejo por aqui, ó, ele vem até o 30, ó. Então a altura dele é 30, dividido por 2. Então isso aqui é 300, dividido por 2, 150. 150 metros. Como eu sei que é metros? A velocidade é metro por segundo. Então é metro, certo? Bom, e o azul, professor? Esse azul aqui, ó, não estou nem conseguindo enxergar o trapézio, né? Com essa bagunça. Conseguiu pegar o triângulo? Eu vou apagar aqui, então, isso aqui, ó. Para a gente entender aqui agora o trapézio. Vamos fazer de azul. O trapézio, olha só.
Você tem aqui a base maior. Eu teria que ter te dado esse valor, eu não te dei. Ah, e aqui você tem a base menor, ó. Ok? Então, vamos supor que essa base maior seja, vamos pôr no meio termo aqui, ó, 25, beleza? Então, a base maior, esse B aqui, vale 25. Base menor e a altura. Então, vai ficar o seguinte, o ΔS do carrinho B, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, isso aqui você vai ter a base maior sendo 25, mais a base menor sendo 20, vezes a altura é 10, tudo isso dividido por 2, ok? Então, 25 mais o 20, então 20 mais 20 é 40, vai dar 45, vezes 10 dividido por 2. Aqui, você pode pegar 450, se você quiser, ou você pode dividir aqui também, ó. 10 dividido por 2 é 5. Então, isso aqui ficaria 45 vezes 5. Então, esse ΔS vai ser 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 4, 20. 21, 22. Então, deu 225 aqui. Deixa eu pegar a borracha aqui para deixar bonitinho. 225 metros. Ok? 225 metros, então, é o ΔS. Você percebe que dá para ver que a área que ele percorre é maior. Embora o triângulo foi mais alto, olha o tamanho dessa área aqui, ó. Essa área toda de azul aqui, ó, é uma área maior, né, do que a área só do triângulo. Toda aquela parte que o triângulo não pega, ele está pegando, né, de área. E aí, o que nós temos que fazer agora para satisfazer aquele enunciado ali em cima, né? Como é que eu faço? Ele quer saber a diferença. Então, a diferença é 225 menos 150, que vai te dar aí 75, tá? Eu quero que você tenha entendido a ideia da área, tá? Não fica preso a esse enunciado, nada disso. A área do gráfico de velocidade por tempo, você consegue calcular o deslocamento, tá bom? Então, tem um exercício que ajuda muito com isso. Muito bem, o que a gente viu até agora? Nós vimos, vamos continuar aqui. Nós vimos que a aceleração, ela é a variação da velocidade por tempo. Abrindo essa ideia, nós vimos que uma função horária da velocidade, né? Que a velocidade de t é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Nós vimos então que isso aqui é uma função de primeiro grau, né? Que a velocidade depende do tempo. É a velocidade em função do tempo, ok? Muito bem. E aí eu queria equacionar algumas coisas aqui, por exemplo, a função horária da posição. Professor, essa aí eu já sei, né? Essa aqui é essa. A posição o senhor já ensinou. S0 mais VT. Isso aqui é no movimento uniforme. Existe a função horária da posição no move. Ah, é, professor? É. Então, a função horária da posição, nós vamos pegar a ideia lá do gráfico de posição. Vamos pegar aqui, ó, um gráfico de posição em função do tempo. Então, aí, professor, vai ficar legal esse, né? Vai mesmo, olha só. Se eu pensar aqui, vou colocar bem fraquinho aqui, ó, vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui, ó, vai ficar retinho, não ficar tão torto. Eu tenho, já que o gráfico é de posição em metros por tempo, aqui eu não posso calcular a área, hein, gente? Aliás, sorry, é velocidade por tempo. Eu posso calcular a área. Na verdade, é o que eu vou fazer. Velocidade por tempo. Eu vou deduzir a fórmula para vocês.
Vamos lá. Como é que eu faço aqui? Se eu fosse andar a partir daqui, dessa ideia, tá vendo aqui que eu tenho um trapézio, a gente fez a área do trapézio, certo? Então aqui, se você parar para pensar nisso que eu fiz, eu comecei numa velocidade inicial, aqui, eu vou pôr de vermelho, V0, e vou andar até uma velocidade V, certo? Isso durante um tempo T. E aqui é o tempo zero. Eu vou calcular, então, a área desse trapézio. Percebe que aqui você tem base maior, base menor e altura. Então, o ΔS desse trapézio é proporcional à área. Muito bem, se eu começar por essa ideia, vamos lá. Eu tenho, então, que o meu ΔS vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vai ficar o seguinte. Essa base maior, aqui, ó, ela é V, concorda? De 0 até V. Então, ela é V, mais a base menor é de 0 até V0, né? Ó, do 0 até V0. Então, mais V0. A altura é T, vezes T, dividido por 2. Ô, professor, mas aí não dá para fazer nada, né? Porque você só tem incógnitas. Concordo. Mas eu vou pegar aqui, ó, essa relação aqui, ó. Qual? V não é V0 mais AT? É. Então, no lugar de V, eu vou escrever V0 mais AT. Aqui nesse V é. Então, vai ficar assim, ó. ΔS vai ser, no lugar do V, eu vou escrever V0 mais AT. Então, no lugar desse V, eu escrevi tudo isso. Aí sobrou V0 mais V0, fecha parênteses, vezes T, dividido por 2. Olha que legal. V0 mais V0, ó, vou juntar esse cara com esse. Então, ficou que ΔS é 2V0 mais AT vezes T dividido por 2. Aqui você faz distributiva, ó. Então, vai ficar assim. 2V0T mais AT quadrado. Por que esse quadrado aparece? É T vezes T, né? T vezes T fica T quadrado. Tudo isso sobre 2. Vou separar aqui, né? Você tem uma união aqui de duas frações que está com o mesmo denominador. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. ΔS 2V0T sobre 2 mais AT quadrado sobre 2. Aqui você pode simplificar aqui. Então, você ficou com essa relação, ó. ΔS é V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, você tem essa primeira relação matemática. Geralmente, é a função horária para você calcular com o deslocamento, tá bom? E tem a da posição. Como é que é a da posição? Esse ΔS torna-se S menos S0, ok? Aí você tem V0T mais AT quadrado sobre 2. E esse S0 vai para lá. Então, você fica com posição final, S0, mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, aqui você tem a função horária da posição, ok? Lembra, no mu, a função horária da posição é S0 mais VT, não é? No mu é isso, posição. No move, você tem isso. Você tem com aceleração, tá bom? Então, aqui é para posição e aqui é para você usar o deslocamento. A maioria você vai usar o deslocamento aí, tá joia? Bom, pensando de uma forma um pouquinho diferente, você pausa aí, volta o vídeo, tá bom? Tenta brincar aí com essas equações. Mas pensando, olha o que é você pensar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Pensando um pouquinho diferente, eu vou apagar isso aqui, ó. Aqui também. E aqui. Pensando um tiquinho diferente,
Olha o que a gente pode equacionar. Ao invés de substituir no V, olha o que a gente vai fazer, ó. Você sabe, você tem isso, V0 mais AT. Mas se você parar para pensar, repara, olha uma coisa que legal. Para eu, todas as equações que têm aceleração, todas dependem do tempo, ó. Tem tempo aqui, 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 percebe? Então estamos presos a esse tempo. Se você não tiver tempo, você não faz o exercício, percebe? Então o que a equação de Torricelli, né? Vamos equacionar ela. A equação de Torricelli, eu já vou equacionar ela, depois nós vamos ver como que é o gráfico dessa função aqui, tá bom? A equação de Torricelli, ela é o seguinte, é um pensamento só um pouquinho diferente. Em vez de isolar a velocidade, vamos isolar o tempo. Aí eu sumo com o tempo, olha só. Esse V0 vai para o lado de lá, fica V menos V0 AT. Passo A dividindo. V menos V0 sobre A é T. Então, vou colocar no lugar desse T tudo aquele negócio. Como assim, professor? Vai ficar assim, ó. Isso aqui é muito bonito, ó. Delta S é V mais V0. No lugar de T, é V menos V0. Peraí que ficou feio esse V. Sobre A. E aqui está sobre 2. Tudo multiplicando. Aqui você tem um produto notável, né? Não sei se você vai lembrar, quando você tinha assim, A mais B, que multiplica A menos B, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Caso você não lembre disso, vamos fazer aqui uma vez para você ver. Fazendo a distributiva, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes menos menos AB, B vezes AB, B vezes menos B quadrado. Menos AB mais AB some, né, dá zero, então ficou A ao quadrado menos B quadrado. Então é mais fácil você pensar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então aqui você vai ter isso, ó, dois parênteses multiplicando, um com mais e um com menos, a mesma situação que você tem aqui, né, ó. Né? Então vai ficar o seguinte, delta S vai ser quadrado do primeiro menos quadrado do segundo dividido por 2A. Aí, meu querido, é só passar isso aqui multiplicando. Delta S vezes 2A é V quadrado menos V0 quadrado. Joga V0 para cá. Delta S vezes 2A mais V0 ao quadrado é V quadrado. E essa é, vou pôr aqui em cima, a gloriosa equação de Torricelli, tá bom? Vamos lá. Vou colocá-la até de azules. Vamos lá em cima, ó. Então vai ficar velocidade ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes delta S. Então, pela primeira vez, a pessoa agora consegue calcular equações que têm aceleração e não necessita de tempo, ok? Então, você tem aí a equação de Torricelli, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho da função horária e depois a gente vai colocando aplicações aí, tá bom? O que é importante você entender? Vamos lá, nas aplicações. Que toda vez que o movimento é acelerado, essa parte eu fiz na sala, então não vou me ater muito aqui com isso, né? Então, quando a partícula, o projeto, o objeto, ele ganha velocidade, vamos colocar uma ideia aqui. Tem um bloquinho aqui. Ele tinha, sei lá, uma aceleração inicial, uma velocidade inicial igual a zero. E ele está andando para a direita, apliquei uma força nele, só para ele andar. E vamos supor que depois de um tempo, a velocidade dele é 10. Então, concorda que ele ganhou velocidade? Se ele ganhou velocidade, a aceleração dele é positiva, ok? Agora, vamos colocar uma segunda situação. Um carro entra numa rua, está na rua ali, ele está com uma velocidade de 72 km por hora.
e ele freia até que a sua velocidade final, então essa aqui é a inicial, a final seja 54 quilômetros por hora, por exemplo. Então, no caso aqui, você percebe que ele diminuiu a velocidade. Se ele está diminuindo, ele está sofrendo uma desaceleração, tá? Então, ele está freando, beleza? Então, essa aceleração tem que ser negativa. Então, só toma cuidado com isso em enunciados. Toda vez que o objeto estiver sofrendo uma desaceleração, tá? Essa aceleração será negativa, beleza? Tudo bem até aí? Tá, vamos lá. Tá puxadinho hoje, né? Mas vamos que vamos. Opa, isso aqui eu tô sem querer colocando. Aí. Vamos lá. Alguns na aula passada, acho que foi do primeiro A, né? Nós falamos um pouquinho de queda livre e faltou a formulação. No primeiro B, acho que foi invertido, né? Nós falamos da formulação e não falamos da queda livre, né? Então, eu vou deixar bem resumido aqui, que é a questão da queda livre, e desse lado, o lançamento vertical para cima. Muito bem, aqui eu vou separar, só para a gente brincar. Então, o que eu tenho aqui? Queda livre. Em enunciados de queda livre, fique esperto com as seguintes palavrinhas. Toda vez que ele fala que o objeto foi solto, ele foi largado, ele foi solto, largado, abandonado, ele partiu do repouso, parte do repouso. Então, tem essas ideias, você pode considerar a velocidade inicial como zero, ok? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, um objeto caindo, vamos supor que ele vai cair até bater no chão. Então, se ele fala essas palavras, quer dizer que esse objeto tem uma velocidade inicial aqui em cima igual a zero. Se ele não falar, ele vai te falar o seguinte: o objeto foi lançado com velocidade. Quando ele fala que o objeto foi lançado, opa, arremessado, você vê que é diferente, né? Então, quando ele é lançado ou arremessado, é, esse objeto vai ter uma velocidade inicial maior que zero, né? Ele vai ser lançado com uma velocidade. Agora, todos os outros casos, solto, largado, abandonado, parte do repouso, a velocidade inicial será zero. Geralmente, ele pode perguntar qual a velocidade que ele bate aqui, que ele vai bater com uma velocidade maior que zero aqui. Pode perguntar qual é a altura, né? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, uma altura H. Essa altura H nada mais é que o ΔS. Então, você olhando essas relações aqui, ó, onde tem ΔS, ó, essa daqui, por exemplo, o Torricelli, por exemplo, são formulinhas que você pode usar para encontrar a altura. A da posição não, porque aqui não é ΔS, né, que é uma posição específica, tá joia? Vamos lá. E quem está empurrando esse cara para baixo o tempo todo, hein? Vamos lá, quem que está empurrando esse cara para baixo? Professor, é a aceleração da gravidade. Isso, então a gravidade, ela é uma aceleração e ela vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ela não é aproximadamente aceleração, ela é aceleração, ela vale aproximadamente 10, 9,8, né? Metros por segundo ao quadrado. Então, aqui no caso, percebe que a aceleração está a favor do movimento. Ela está deixando, concorda? Vamos pensar pela lógica. Eu solto o objeto, ele começa a cair até bater no chão. Então, ele vai acelerando até o chão, ou seja, a aceleração, quando toda vez que o objeto está caindo, ela é positiva, tá bom? Então, aqui eu tenho uma aceleração positiva. Feito? Agora, no lançamento vertical para cima, o que você precisa saber? Bom, o objeto subir, eu tenho que ter uma velocidade aqui inicial maior que zero. Começa aí.
certo? E eu vou ter aqui o que a gente chama de ΔH, que é até onde ele vai subir. Ele não vai subir para sempre. Então, ele começa a subir com uma velocidade maior que zero, e essa velocidade vai diminuindo aos poucos, certo? Então, lá em cima, a velocidade final vai ser zero, ok? Essa velocidade final vai ser zero. Porque, concorda? Ele está subindo. Por milésimos de segundos ali em cima, ele vai parar para descer, para mudar de direção, né? Então, quando ele fala assim, qual que é o tempo de subida? Ele está perguntando qual que é o tempo que demora para essa velocidade zerar. E isso é importante, por exemplo, você pega essa formulinha aqui, ó, V0 mais AT. Se a velocidade final é zero, você já corta aqui, isso aqui fica zero. Aí você tem a velocidade inicial lá embaixo, só que agora tem que tomar cuidado, que ficaria menos AT. Por que menos AT? Vamos ver por quê? Porque a gravidade não muda de direção, a gravidade continua apontando para baixo, concorda? Eu continuo tendo aqui a gravidade e ela valendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, só que nesse momento ela está atrapalhando o movimento. Concorda que ela está freando até a velocidade da bolinha lá em cima ser zero. Então, eu posso falar que a aceleração aqui ela é negativa. Então, aonde você vê a aceleração aqui nas formulinhas, ó, aqui, esse sinal, essa aceleração aqui, esse sinal, todos vão se tornar negativos, tá? Quando a bolinha estiver subindo, tá joia? Outra coisa importante de você lembrar e não esquecer é o tempo que demora para subir. O tempo de subida, ok? O tempo de subida que vai ser igual ao tempo de descida. Vamos ver daqui a pouquinho já o porquê. Ou seja, eu posso falar aqui o tempo de voo. O que é o tempo de voo? É o tempo que o projétil permanece no ar. Ele é 2 vezes o tempo de subida. Vamos pensar um pouquinho agora sobre isso. Como assim, professor? Suponha que a velocidade inicial de um objeto, vamos aqui, vamos para a luzinha aqui. Depois vocês voltam aí o vídeo e copiam essa parte. Vamos supor o seguinte: aqui está o chão. Vou lançar um objeto para cima. E eu lancei ele com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Então vamos entender a ideia. A velocidade vai perder, porque eu tenho uma gravidade aqui para baixo, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, é uma aceleração. Então, na verdade, vai acontecer uma desaceleração. Pensa comigo. Lembra que eu falei lá no início da aula que quando eu tenho algo que é 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que ele altera a velocidade a cada segundo em 2. Então, aqui no caso, como eu tenho uma desaceleração de 10 a cada segundo, vamos pensar comigo, ó. Vou pôr de vermelho. O objeto está subindo. Depois de 1 segundo, a velocidade dele era 40 metros por segundo. Depois de 1 segundo, vai ser 30, concorda? Vai subindo. Depois de 1 segundo, vai ser 20. Depois de 1 segundo, vai ser 10. Depois de 1 segundo, 0. Mas é que ele foi perdendo de 10 em 10. 0. Certo? Então, quantos segundos ele demorou para subir? 1, 2, 3, 4 segundos. Então, posso falar que o tempo de subida aqui foi de 4 segundos. Tudo bem? E aí, chegou lá em cima, eu desliguei a gravidade? Não, ele continua acelerando. Então, ele vai começar a descer agora, pessoal. Vamos pôr aqui a descida. Ele vai descer, depois de 1 segundo, ele vai ter 10 de velocidade. Depois de 1 segundo, 20 de velocidade. Depois de 1 segundo, 30 de velocidade. Depois de 1 segundo, 40 de velocidade. Eita, professor! Ele também demorou o tempo para cair, o tempo de descida também foi 4 segundos. Por isso que eu falei que aqui, ó, o tempo de voo é o tempo que o projétil permanece no ar. É para subir e descer. E se ele demorou, por exemplo, 4 segundos para subir, vai demorar 4 para descer. O tempo de voo
é 8 segundos. É o tempo que ele permanece no ar. Por isso que a gente coloca que o tempo de voo é 2 vezes o de subida. Você não calcula o de descida, você calcula só o de subida, né? E aí, você tendo o de subida, multiplica por 2, você tem o de voo. Claro, só quando ele pedir o tempo de voo, tá joia? Geralmente ele pede o tempo de subida, ou ele fala o tempo para que o projétil atinja a altura máxima. Pensa, quando que ele vai atingir a altura máxima? A altura máxima é atingida quando ele para de subir, não é? Quando ele para de subir, quando a velocidade dele zera. Opa, aqui não é inicial, aqui é final. Quando a velocidade dele zera. Quando essa velocidade zera, quer dizer que ele parou de subir, ele chegou no que a gente chama de altura máxima, ok? E a altura máxima aqui, você poderia fazer por ΔS, por Torricelli, por exemplo. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Qual que seria essa altura máxima aí, professor? Bom, por Torricelli, V0² mais 2 vezes A vezes ΔS. Vamos lá. A velocidade final vai ser zero, que ele vai chegar na altura máxima. Então, ficou zero. A inicial é 40, então vai ficar 40 ao quadrado. Mais 2 vezes menos 10 vezes o ΔS. Por que menos 10? Porque ele está subindo, concorda? Se ele está subindo, a gravidade está para baixo, ela está fazendo ele perder velocidade. Então, ela é negativa, está desacelerando. Então, vamos lá, continuando. Então, você vai ter o zero. 40 ao quadrado é 1.600, mais... Opa, aqui eu já posso até já multiplicar e colocar direto. Menos 20 ΔS. E aqui, galera, menos 20 ΔS, você passa ele para o lado de lá. Vai ficar 20 ΔS, porque aqui ficou zero, né? Joga isso aqui para cá. É igual a 1.600. Então, ΔS vai ser 1.600 dividido por 20. Certo? Aí você corta aqui. Ficou 160 dividido por 2. A altura máxima aí sendo de 80 metros. Ok? Legal isso, né? Você poderia ter feito por outra fórmula. Professor, qual que é a fórmula certa? E se eu tivesse usado a outra? E se eu tivesse usado essa daqui, ó? Podia usar essa? Podia. E essa de baixo, você quer de posição, tá? Se você colocar que a posição inicial é zero, beleza, vai dar a mesma coisa. Tá? Pensa, se eu cortar, pensa comigo, se eu tirar isso aqui da fórmula, posição inicial zero, não fica igual essa de cima, né? Então, eu te aconselho a usar a de cima ali, que é a mesma coisa, mas matematicamente é mais correta. Usar essa daqui só para posição. Então, eu tenho aqui, ó, vamos achar por essa daqui. Vamos, professor, vamos lá, vamos ver como é que fica. Eu estou achando interessante. Se eu usar, ao invés do Torricelli, eu quiser usar que ΔS é V0T mais AT² sobre 2. Como assim, professor? Vai ficar como? A velocidade inicial é 40. 40 vezes, nós vimos que ele demora quanto tempo para subir? 4 segundos. Mas e se eu não conseguir pensar assim? Você pode vir por aqui, ó. V0 menos AT. Por que menos? Porque está subindo. Qual que é a velocidade final? Zero. A velocidade inicial é 40. Menos 10 vezes t. 10t passa para o outro lado. Não pode juntar aqui, hein? 10t é 40. O tempo é 40 por 10, olha lá. Então, simplificando aqui, te dá 4 segundos. Então, 40 vezes 4 aqui, ó. É que a gente fez por forma intuitiva aqui, né? A cada segunda aceleração, tirando 10, né? Desaceleração, mas dá para fazer pela formulinha também. Aqui vai ficar menos, porque ele está subindo. A aceleração da gravidade é 10. O tempo, 4 ao quadrado por 2. Ah, professor, é os dois tempos que põe 4? Sim, só que o de cá fica ao quadrado e o de cá sem quadrado. Então, vai ficar o seguinte. ΔS vai ser 4 vezes 4 é 16, 160. Menos 10, que multiplica 4 vezes 4, 16, por 2. Então, eu vou simplificar aqui, fica 8. 10 vezes 8 é 80, tá? Então, ΔS vai ser 160 menos 80,
que vai te dar 80 metros. Percebeu que o caminho que você toma, tanto faz. É que aqui você teria que fazer primeiro essa continha, depois dessa. Professor, e se eu for primeiro nessa, eu ia que você ia travar, né? Você ia ficar sem o tempo e sem ΔS. Você tem que procurar o tempo, percebe? Agora, no Torricelli já foi direto, porque não precisa do tempo para encontrar aí o deslocamento. Tudo bem? Ah, pessoal, aí eu vou fazer o seguinte, então vai ficar um vídeo muito longo, porque ainda falta o vídeo de resolução, né? Na outra aula, talvez eu vou fazer isso em sala, tá? Talvez se der tempo, senão eu gravo depois. Seria interessante a gente ter, vocês verem, a função horária atuando de fato, né? Se eu pegar o gráfico de posição por tempo, a gente fez a função horária do espaço. Lembra que a gente fez isso aqui, ó? S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Isso aqui, na verdade, se eu pensar nisso aqui de uma forma um pouquinho mais S de t, seria AT quadrado sobre 2 mais V0t mais S0. Isso aqui, a grosso modo, isso aqui é uma função de segundo grau, viu, meninos? Isso aqui é mais ou menos assim, ó. F de x, isso aqui é ax quadrado mais bx mais c. Repara, né? T quadrado sem o t. X quadrado sem o x. Então, o comportamento dessa função é mais ou menos... Nossa! O comportamento dessa função, ele é mais ou menos isso daqui, ó. Né? Então, você tem aqui a posição inicial, né? A inversão, tá vendo que aqui é o eixo da posição, né? Ó, eixo da posição. Nós vamos ter aqui, nós vamos ver o que significa esse ponto, que vocês conhecem na matemática como x1, né? E aqui nós temos outra coisa, aqui nós temos o tempo 1, né, na verdade. Tempo 1, temos o tempo 2. O que seria esse cara, que é o x do vértice? Lembra que isso aqui é o x do vértice e o y do vértice, né? Então, nós teríamos esse ponto máximo aqui. O que será que é isso? O que está acontecendo com o objeto quando ele está nessa posição? E depois que ele sobe, ok? Então, de qualquer forma, nós precisaremos de uma aula só para isso, tá joia? Por enquanto, estudem bem o gráfico de velocidade, tá joia? Gráfico de velocidade por tempo, que é o que a gente vai usar bastante calculando área. E na outra aula a gente vai pegar isso aqui bem detalhadamente para você entender a questão da função de segundo grau aplicada, né, aqui na física. Então, voltando aqui só para a gente ver a questão de gráfico, né, vamos bastante coisa. O vídeo está bem extenso, mas está bem completinho aqui com alguns exemplos para vocês entenderem e a gente começar a fazer a lista de exercícios, tá bom? Então, bons estudos para vocês, façam um mapa mental disso e vamos ver se a gente já consegue gravar a resolução da lista, né? Entre hoje ou amanhã, né? Vamos ver como é que vai ser. Fiquem com Deus, bons estudos, e é isso aí.